Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o polvo, né? O que é o polvo? Porque o polvo, será que ele é um extraterrestre aqui na Terra? Tem gente que fala isso, né? O polvo tem uma história evolutiva muito interessante, né? Porque ele desenvolveu inteligência e órgãos sensoriais e uma proporção de sistema nervoso para o resto do corpo que é parecido com o nosso, né? Ele tem uma capacidade de comunicação e sociabilização e resolução de problemas quase tão boa quanto a nossa. E o mais interessante é que a gente divergiu dos polvos, dos cefalópodes, muito cedo na história evolutiva. Uhum. Então a gente tem muito pouco parentesco. Quer dizer que a inteligência, e não só a inteligência, sistema nervoso, o olho, foram soluções que apareceram independentes em nós e nos mamíferos em geral, nos animais em geral e nos polvos. Então a gente está muito separado. Então parece que é um ser... Isso é uma coisa que... Isso mostra a robustez da inteligência como solução para resolver problemas, solução biológica para resolver problemas e para garantir a sobrevivência no nosso planeta. E isso dá um alento às pessoas que procuram por vida inteligente extraterrestre, porque fala, olha, aqui na Terra surgiu 2 vezes de forma independente, mas são 2 tipos de inteligência bem diferentes, né? Mas são inteligências também. Então, eu acho que isso é interessante para quem procura por vida extraterrestre, porque realmente mostra que a inteligência pode ser uma solução comum no processo evolutivo. Legal, legal demais. Uma coisa que a gente esqueceu, coloca aí pra gente o emblema, né, cara? Tem um emblema no programa de hoje aí, ó, emblema daí, ó. Emblema seu aí, em homenagem a você aí, ó. Volta lá. Que legal. Deixa ele voltar aí. Então você entra aí, resgata o seu emblema, tá aí, ó, em homenagem ao grande Douglas Galante aí, ó. Tá lá procurando vida ali, ó. Obrigado. Adorei. Astrobiólogo Galante. Aí, ó, Astrobiólogo Galante, ó. Coloca lá e resgata o seu emblema aí em homenagem aí, ó. Muito legal mesmo, né? E aí, o pessoal aqui... e um outro bichinho também que o pessoal gosta de falar muito, os tartígrados, e aí? Os tardígrados, eles são simpáticos, são, né? São bonitinhos. Os ursos d'água. Isso Eles são muito simpáticos. Eles são da classe dos extremófilos. Isso que a gente queria chegar a falar. Isso é muito bichos. Legal. Os extremófilos, extremófilo é todo amigo, todo organismo amigo dos extremos. Ou seja, que ele é capaz de suportar ou ele precisa de condições extremas para a sua sobrevivência. E quando a gente fala de extremas, é uma visão antropocêntrica da história. De novo, é extremo para a gente, né? Exatamente. Então, é muito quente, é muito frio, é muito seco, tem muito sal, tem muita radiação, tem muita pressão. Enfim, são extremos para os humanos. Vamos dar alguns exemplos aqui na Terra que tem, né? Tem aqueles lagos, a Antártica, né? Um deles, A Antártica é muito frio e muito seco, como os dry valleys na Antártica, né? Os vales secos. Deserto do Atacama, muito seco. No deserto do Atacama tem os salares. Salares. Também, vários deles ali pelo Atacama, ricos em sal. Tem as regiões muito quentes, as fontes hidrotermais de Yellowstone, por exemplo. Os lagos, o Lago Alcalino, o Lago Mono. O Lago Moesse é famoso. Na Califórnia, onde foi descoberta aquela bactéria que usava arsênico em 2014. Que aí deu um alento aí, o pessoal falou, ó. Deu um bafafá também, mas depois no final estava errado o estudo. Tem o Rio Tinto na Espanha, que é um rio extremamente ácido. E vários outros lugares onde existem micro-organismos capazes de lidar com esse ambiente extremo e viver felizes e contentes. Tem algum lugar desse que não tem vida nenhuma mesmo? Zero, sim ou não? Não existe nenhum lugar do nosso planeta que tem zero vida. Alguma coisa conseguiu se adaptar àquela situação. Até em Chernobyl... Tem um famoso lá, né? O famoso fungo negro lá, Exatamente. que é capaz de sobreviver em altas doses de radiação. Então não existe nenhum lugar do nosso planeta que tenha água líquida que não tem vida. Mesmo na estratosfera, a 30 quilômetros, estava falando do balão, existem bactérias ativas, metabolicamente ativas. Ali na estratosfera. Ali na estratosfera. Legal. Então mesmo nessas condições. Então tem água líquida de alguma forma...
você vai encontrar vida. E é por isso que eu acho que veio esse lance de vamos procurar água, né? Porque então aqui na Terra a gente tem vários exemplos de ambientes extremos, Sim. só que tem a água, o ser ali, né? A bactéria, o que for, dá um jeito de se adaptar naquela situação, né? Exato. E os tardígrados são um tipo de extremófilo. Só que os tardígrados, eles são já animais. Então, ele é um dos poucos animais que tem essas características de extremófilo. E ele tem essas características em especial porque quando você tira a água dele, ele entra num estado de hibernação. Certo. E nesse estado de hibernação, ele é extremamente resistente. Então, nesse estado, esses tardígrados já foram levados para o espaço, já foram bombardeados com radiação, enfim, já foram cozidos e torturados de todas as formas. Coitadinho, né? Eles são pequenos. Mas eles são pequenos, eles têm menos de 1 milímetro de tamanho. Uhum. E são cosmopolitas, eles vivem na cidade aqui. Se você pegar a sujeira da sua calha, por exemplo, e vai ter uns musguinhos ali, se colocar no microscópio, você vai ver uns tardígrados andando ali no meio. É muito fácil de encontrar. Tem um pouquinho de água, você encontra, no geral. Então, eles são alguns dos poucos animais que têm essa característica de extremófilo. E por isso foram extremamente estudados também. Missão, né? Teve até aquela missão lá que Israel mandou para a Lua, que não deu certo, né? A Bereshit. E os tardígrados estão lá, né? Os tardígrados estão na Lua. Estão lá. E aí? Como será que eles estão, hein? Provavelmente viáveis. Alguns estudos na Estação Espacial Internacional deixaram esses tardígrados mais de ano expostos. Ali para fora. Para fora e sobreviveram. Então, eu não duvido que esses tardígrados estejam viáveis ainda na superfície da Lua. Então, quem sabe? Seria legal um dia voltar lá e tentar encontrar esses tardígrados. E ver se porque sabem onde que ela caiu. Ela já tem a imagem de onde que ela caiu. Exato. Voltar lá e pegar e resgatar isso aí. Isso seria um estudo legal. Isso seria um baita estudo, né? Já pensou se eles sobreviveram ali? Sim. E aí o medo de chegar lá e ter um negócio não, né? Não. As condições que existem... Isso é uma questão que é importante, né? Todas as sondas que são enviadas... Para a Lua não, coitada, porque ela está fora, mas... para Marte e além, elas passam por um protocolo de proteção planetária muito rigoroso, que é instituído pelo COSPAR, né? E tem níveis, né? Tem vários níveis. Né? Depende do lugar, ele é mais restrito ou não. A Lua é dos menores níveis, porque ela já está muito suja, né? Já foi contaminada pelos humanos ao longo durante a corrida espacial. Né? O Perseverance parece que é um dos mais altos aí, né? Porque ele ia num lugar muito crítico ali. Ele é dos mais altos, mas mesmo o Perseverance, por exemplo, ele não tem autorização para chegar próximo de água líquida. Exato. Ele não pode, porque ele não tem o nível suficiente para isso. Então vai ser futuros experimentos que vão chegar em água líquida. Então a gente sempre se preocupa quando a gente manda uma sonda de evitar ao máximo contaminações desse tipo, né? Para não acontecer o que aconteceu com a Lua e garantir que os ambientes fiquem ali pristinos e intocados, né? Para a gente estudar a vida neles. E nesse lance aí de você protocolo de limpeza, tem o famoso caso da Viking, né? Que o pessoal fala, né? Que pode ter descoberto lá em Marte o negócio, né? Existe uma discussão se aqueles sinais poderiam ser contaminação. Né? Isso, exatamente. Existe essa discussão. Porque não tinham na época não tinha um protocolo tão rígido, né? Assim, né? E pode ter ido alguma coisa, né? Sim, isso é um fato. Mas mesmo hoje, na Curiosity, a estimativa que eu lembro de cabeça é que na Curiosity, que foi a sonda anterior que pousou em 2012, devem ter voado cerca de 500 mil esporos de bactérias viáveis na sonda. Caramba. Então, mesmo com todos os protocolos, vai uma quantidade considerável. Isso é pouco, na verdade. Aqui na minha Coca-Cola, eu tenho em cada mililitro de Coca-Cola, eu tenho da ordem de 1 milhão de bactérias vivendo. É o que você falou, né, cara? O mundo é da bactéria, né? O mundo das bactérias. A gente tá aqui só de negócio. E é por isso até porque o pessoal, por exemplo, né, quando a Cassini estava lá explorando Saturno, jogaram ela em Saturno, né? Exato. Porque se ela bate num encéfalo da vida, ela não tinha, né, protocolo tão rígido também e poderia contaminar, né? Eles decidiram terminar a vida dela mais cedo, jogando ela contra Saturno para evitar de cair em alguma das luas, né? E a Juno, que está lá em Júpiter também, né? O pessoal até pergunta, mas ela não vai passar perto de Europa e tal, e o pessoal fica meio receoso até de fazer ela, porque ela tem uma órbita muito extrema e tal, Sim. de fazer, não, se ela passar em Europa, se ela bate ali, aí porque, né? É difícil, não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar, então quando você vai, e é isso, né? Então, quer dizer, o protocolo mais rígido é quando for encostar na água, né? Exato. Esse é o que vai... de novo, por causa do conceito da vida como a gente conhece. Exatamente. A vida precisa de água.
Não, é isso mesmo. E aí, então, voltando ali nos extremófilos, a gente usa os balões e tal para justamente estudar eles, né? Que joga ali na 30, 35 quilômetros. Tem toda uma parte de estudo dos extremófilos que é de estudar os ambientes extremos, que é microbiologia visita, ambiental. né? Você faz, né, viagem de campo? Fazia, pelo menos? Eu fazia, né? Nos bons tempos. De viagem de campo, Espero né? que agora a gente esteja voltando a fazer isso, né? Se tudo correr bem, agora vacinados. Você chegou até onde? No Mono, lá nos lagos? Onde você chegou? Eu já fui para a Antártica, já fui para o Atacama, já fui para os Andes e já fui em vários lugares aqui no Brasil também. Legal. Eu tive a oportunidade de vários lugares. E a gente recebe coletas de colegas que vão para outros lugares, que mergulham aqui na costa brasileira. Certo. Para pegar os extremófilos lá profundos lá? Sim. A gente tem trabalhos com o pessoal do submarino Shinkai, do Japão. Eles estiveram no Brasil alguns anos atrás e o nosso grupo fez coletas que legal. mergulhando. E tem lá, os bichinhos estão lá? Tem. Tá. Não, legal. O problema é cultivar esses organismos, né? Porque eles estão acostumados... Você tirou eles daquela situação, né? Eles estão acostumados a alta pressão. Então, você tira de alta pressão, eles normalmente perdem a viabilidade. Em outras palavras, eles morrem. Né? Entendi. Então, é complicado. Existe toda uma tecnologia para manter eles em alta pressão e fazer o cultivo em alta pressão, que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Então, a gente ainda está engatinhando nisso. Legal. E aí, voltando lá da atmosfera, que a gente ia falar, então você joga os bichinhos lá para estudar mesmo, porque é um sistema, né? Porque uma da parte é você ir nos ambientes extremos, fazer a coleta desses micro-organismos, estudar a diversidade que existe, mas uma vez que você tem os organismos extremos, uma das coisas que a gente quer fazer é entender se eles poderiam sobreviver em ambiente espacial. E para isso a gente usa simulações. A gente faz simulações em laboratório, usando lâmpadas especiais que simulam o Sol, usando o síncrotron como forma de bombardear simulando estrelas, ou levando para balões estratosféricos a 30, 35 quilômetros de altitude, onde as condições são muito parecidas com Marte. Isso. A pressão, a temperatura, a radiação, é quase como se você estivesse na superfície de Marte. Então a gente tem aqui no planeta uma condição de simulação marciana. E aí daria para entender se lá em Marte, né, o que poderia acontecer, se eles poderiam sobreviver. Se organismos como esse, com esse tipo de metabolismo, poderiam sobreviver, se reproduzir, quais sinais que eles deixariam, enfim. E tá, isso aí serve para calibrar os equipamentos depois, né? Para você fazer, para detectar aquele tipo de... Isso ajuda a gente a definir quais bioassinaturas os equipamentos Isso é que é legal procurar. da gente falar, né? Porque quando a gente vai atrás das bioassinaturas, né? Isso. Que seria o quê? Algum tipo de... Vamos explicar para o pessoal que é... A bioassinatura é qualquer tipo de sinal detectável de vida. Qualquer tipo. Então, elas podem ser moleculares, então pode ser proteínas, DNA, RNA, lipídios, parte da membrana.